Bem-vindos, meus amados irmãos, para mais um vídeo dos Salmos, a série que Deus colocou no meu coração. Estamos no Salmo 11, que não dá para fazer nos dedos. Que alegria! Salmo 11. Já vamos começar lendo o Salmo. Eu lhe peço que, se você tem sua Bíblia em casa, onde você estiver, acompanhe comigo, porque é muito bom a gente ouvir, mas é melhor ainda a gente acompanhar a palavra viva de Deus com os nossos próprios olhos, porque às vezes a gente tem que ver para crer. Às vezes o nosso cérebro ele fala: caraca, será que tem mesmo isso escrito? É bom a gente ir lá e ver com nossos próprios olhos, e isso vai alimentando o nosso coração também. Salmo 11 eu vou ler na NVI, na Nova Versão Internacional, porque eu achei mais coerente, mais fácil de entender. Vamos lá, Salmo 11, para o mestre de música, Davídico. No Senhor me refugio. Como então vocês podem dizer-me: fuja como um pássaro para os montes? Vejam, os ímpios preparam os seus arcos, colocam as suas flechas contra as cordas para das sombras as atirarem nos retos de coração. Quando os fundamentos estão sendo destruídos, que pode fazer o justo? O Senhor está no seu santo templo. O Senhor tem o seu trono nos céus. Seus olhos observam. Seus olhos examinam os filhos dos homens. O Senhor prova o justo, mas o ímpio e a quem ama a injustiça, a sua alma odeia. Sobre os ímpios ele fará chover brasas ardentes e enxofre incandescente. Vento ressecante é o que terão, pois o Senhor é justo e ama a justiça, os retos verão a sua face. Como vocês sabem, a dinâmica aqui é que eu leio o salmo inteiro com vocês e depois venho comentando. Já fiz até o meu caderninho aqui, minhas anotações. Eu lhe peço que, se vocês tiverem algum comentário a mais, alguma revelação, algum estudo a mais sobre o salmo, vocês podem deixar aqui nos comentários para eu saber, né, a opinião de vocês interagirem e a gente ir se alimentando na fé. Eu já quero começar comentando com vocês o versículo 1, onde Davi diz: no Senhor me refugio. Como então vocês podem me dizer: fuja como um pássaro para os montes? Ou seja, Davi estava aqui rodeado de pessoas que não tinham a mesma visão de Deus que ele. Ou seja, Davi, ele confiava em Deus. Por que Davi confiava em Deus? Porque ele conhecia Deus e sabia que Deus tem o domínio sobre todas as coisas. E você não confia em quem você não conhece. Será que temos confiado no Senhor? Será que quando nós dobramos o nosso joelho, nós sabemos com quem estamos falando? Quem é Deus para você? Você precisa conhecer uma pessoa a ponto de confiar nela. E como se confiar em quem nós não vemos, né? Isso diz muito sobre fé. E aqui Davi, ele sempre fazia salmos e salmos voltados à confiança, ao conhecimento que ele tinha de Deus. Ele sabia que Deus era um Deus poderoso, soberano, benigno e misericordioso. E por mais batalhas que ele enfrentasse, ele sempre depositava a confiança dele no Senhor, porque ele conhecia o Senhor. Mas muitas pessoas no Evangelho, como eu já disse, elas dobram os joelhos dela e simplesmente não sabem com quem estão falando, ou não abrem o coração a ponto de ter um relacionamento íntimo com Deus e conhecê-lo verdadeiramente. Na verdade, muitas pessoas dobram o joelho pensando num ser distante, pensando no ser até mau, pensando no ser ditador ou em um ser que é simplesmente uma fonte de bênção. Eu quero ler uma passagem com vocês que se encontra em Hebreus 11:6, que está escrito: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Versículo 1. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Eu quero ir com os irmãos também na passagem de Mateus 9:29.
Aqui nessa passagem, resumidamente, Jesus cura 2 cegos que vieram clamando após ele. E Jesus pergunta: credes que eu posso fazer isso? Ele lhes respondeu: sim, Senhor. Então Jesus tocou os olhos deles, dizendo: faça-se-vos conforme a vossa fé. Meus irmãos, eu também queria ler com vocês a passagem de um livro que eu estou lendo, que a pastora Daniele, a amada pastora, me emprestou, o livro Heróis da Fé. É uma passagem que se encontra na página 133 do apóstolo dos avivamentos Carlos Finney. E nessa passagem ele não era convertido ainda, mas ele entrou numa igreja e se deparou com uma fé fria. E ele se questionava por que as orações dos crentes daquela igreja não eram respondidas. Então ele escreve: eles exortavam uns aos outros a se despertarem para pedirem em oração um derramamento do Espírito de Deus, e afirmavam que assim haveria um avivamento com a conversão de pecadores. Mas, ao ler mais a Bíblia, vi que as orações dos crentes não eram respondidas porque não tinham fé. Isto é, não esperavam que Deus lhes daria o que pediam. E com esses versículos que o Espírito Santo veio a me ministrar em cima do Salmo 11, eu vim a refletir. Será que nós, quando vamos falar com o Senhor, dobramos o nosso joelho, nós verdadeiramente cremos que o Senhor é bom, que o Senhor é misericordioso, galardoador dos que o buscam? Será que quando pedimos uma coisa, nós verdadeiramente cremos que o Senhor vai nos dar? Que o Senhor é um Pai e Ele quer nos abençoar? Isso me fez eu me questionar sobre minha própria fé, e eu passei a orar mais sobre isso, para Deus aumentar minha capacidade de ter mais fé. Porque, como lemos, é impossível agradar a Deus sem fé. E nós não conseguimos ter uma conexão forte com Deus se não sabemos com quem estamos falando e se não temos fé quando falamos com o Senhor de que Ele é bom. A oração desses crentes do livro não era respondida porque eles não criam verdadeiramente que o Senhor ia realmente ouvi-los e atendê-los, como se no coração deles fosse uma coisa distante. E eu posso imaginar que a mente deles estava focada em testemunhos que são dados de eu fiquei tantos anos buscando e Deus me deu, sabe, se baseando em nós estamos buscando, mas não vai acontecer agora. Muitas vezes é isso que pensamos. Quando oramos por alguma coisa, nós pensamos: eu estou orando por isso, mas isso vai chegar a Deus só daqui a uns anos, isso vai acontecer, Deus tem os seus propósitos. E muitas vezes é só falta de fé da nossa parte, falta de acreditar que o Senhor é bom, que Ele é o nosso Pai, que Ele nos ama e que Ele verdadeiramente recompensa os que o buscam. Que você possa guardar, assim como eu, isso no coração, ter essa reflexão em mente e pensar que nós precisamos de uma fé maior. Nós precisamos conhecer e nos esforçar para conhecer cada dia mais quem é o nosso Deus. Versículo 2 e 3, Salmo 11. Vejam, os ímpios preparam seus arcos, colocam as flechas contra as cordas para, das sombras, as atirarem nos retos de coração. Quando os fundamentos estão sendo destruídos, que pode fazer o justo? Essa passagem que fala sobre os ímpios atirarem nos retos de coração diz muito sobre inveja, fofoca, calúnia. Você está sofrendo com uma perseguição? Pode se alegrar, porque os que sofrem perseguição pela obra do Senhor não vão ficar desamparados. A resposta está no versículos 4 a 7. O que pode fazer o justo? Versículo 4. O Senhor está no seu santo templo. O Senhor tem o seu trono nos céus. Seus olhos observam. Seus olhos examinam os filhos dos homens. O Senhor prova o justo, mas o ímpio, a quem ama a injustiça, a sua alma o odeia. Sobre os ímpios ele fará chover brasas ardentes de enxofre incandescente. Vento ressecante é o que terão.
pois o Senhor é justo e ama a justiça, os retos de coração verão a sua face. Ou seja, Deus está falando aqui, não somos nós que vamos fazer nada, o justo realmente não pode fazer nada, até porque nós como cristãos não agimos pela força do nosso próprio braço, não vamos responder ou agir com violência, mas é o Senhor que nos justifica. Nós sempre devemos lembrar, o nosso Senhor é justo e soberano, e nada vai ficar impune diante dos olhos do Senhor, porque Ele vê coisas que nós não vemos, e o Senhor vai julgar a causa de todos os justos. Se você está sofrendo perseguição, lembre-se do final da nossa jornada. O que acontecerá no findar dos séculos? Nós finalmente vamos descansar de tudo, e os ímpios, as pessoas que têm prazer no mal, ímpio são as pessoas que têm prazer no pecado, no mal e na iniquidade. Eles finalmente terão a sua recompensa, a recompensa de suas obras e da afronta com que afrontaram o Senhor, né? E nós sofremos as afrontas, mas o Senhor Jesus veio a se apresentar a Paulo, que era Saulo, no caminho de Damasco, e o Senhor Jesus falou: Saulo, Saulo, por que me persegues? Na verdade, Saulo, que era matador de cristãos, ele perseguiu os cristãos, a igreja, mas o Senhor fala: por que me persegues? Ou seja, quem persegue e calunia a igreja, na verdade, está caluniando contra Deus, contra Jesus. Então, todas as sentenças vão ser dadas como se eles fizessem contra o Senhor Jesus, não contra nós, porque carregamos esse importantíssimo e poderoso nome nas nossas vidas. É o Senhor que nos justifica e nada vai passar despercebido. Então, se você está sofrendo perseguições, lembre-se de que o Senhor é a sua justiça, e muitas pessoas pagam até mesmo nessa terra, não só no findar dos séculos, quando os ímpios irão para o lago de fogo e enxofre, para o inferno, queimar eternamente e agonizar, porque não se arrependeram. Mas eu já vi muitos casos onde o Senhor é muito zeloso com os seus filhos que estão na obra e sofreram tais perseguições de certas pessoas que essas pessoas morreram por permissão do Senhor. Então foi o Senhor que veio a ceifar a vida dessas pessoas, pelos seus filhos e por zelo e amor da sua obra. Então, o nosso Senhor é a justiça. O nosso Senhor é quem nos justifica e nos protege. Então, se você está sofrendo perseguições, descansa o teu coração. Ainda mais se é pela obra de Deus. Não pare, não desanime, porque o Senhor é quem te justifica, o Senhor é quem te defende. Ele é o nosso escudo, a nossa fortaleza, o nosso ajudador, o nosso Pai e o nosso melhor amigo. Descansa teu coração no Senhor e continua tua obra com valentia. Então, meus irmãos, eu agradeço aos irmãos que permaneceram comigo até esse ponto do vídeo. Deus abençoe a semana de vocês, Deus abençoe o dia de vocês. Dá um like, se inscreve, se for da tua vontade, bota um comentário comentando sobre a palavra. Eu agradeço os irmãos que ficaram até aqui comigo. Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo.